Hoje vamos acelerar o ritmo e falar de um movimento que nasceu da pressa, da revolta e da energia das cidades, o thrash metal. O thrash metal é um dos sons das ruas, direto, agressivo e dono de uma estética mais old school. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo como a Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal, um espaço aberto para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Para a gente entender ali um pouco sobre o thrash metal, a gente precisa olhar lá pro final dos anos 70. Sim, a gente sempre volta para essa época ali, porque é onde tudo começou e tudo que a gente conhece hoje teve o início e a origem ali, nessa década. Foi uma época em que foi uma colisão explosiva, que de um lado o peso do heavy metal britânico e do outro a fúria do punk rock. E essa mistura foi levada ao limite por bandas como Metallica e Exodus, que trouxeram uma dose de adrenalina no metal. Mas se tem algo ali que a gente não nota é que o thrash metal ele foi uma reação direta ao que brilhava lá nas paradas de sucesso. Enquanto o glam metal e o hard rock dominava a TV com laque, maquiagem e roupas de oncinha, o thrash ele veio para dizer, não, a gente não é disso não. Eles escolheram o oposto, jeans, tênis cano alto, cara limpa. Essa escolha visual foi um manifesto de honestidade. E as letras do thrash são conhecidas por serem diretas, cruas e muito focadas na realidade. Diferente lá do power metal, que a gente fala mais da fantasia, da história, ou do glam, que tocava mais em festa, aquele ar mais de diversão, o thrash nasceu com uma gana de protesto e observação social. Muitas bandas escrevem sobre a corrupção do governo, a hipocrisia dos líderes mundiais e as injustiças sociais. Quando as bandas começaram a surgir, elas funcionavam como um jornal ali da época, relatando o que acontecia nas ruas e nas estruturas de poder, como Metallica, o Anthrax, entre várias outras. Ao contrário do Slayer, que chegou explorando temas de fanatismo religioso e o confronto entre o bem e o mal de uma forma muito mais agressiva. Por outro lado, muitas letras entram na mente humana tratando ali da loucura, da sanidade e o sentimento de ser alguém que não se encaixa. Um exemplo disso é o álbum Ride the Lightning, do Metallica, que explora ali o desespero e o medo da morte de uma forma bem introspectiva e tensa. E não deixando de fora o thrash da Califórnia, o Bay Area, ali a rua falava mais alto. Era um ambiente de troca, onde as bandas iam aos shows umas das outras e compartilhavam essa estética mão na massa que a gente vê até hoje no estilo mais old school. As letras falam sobre a subcultura urbana, a energia dos shows, o mosh pit, o skate e a união das tribos, contra um sistema que tentava padronizar os jovens. E aqui até eu diria também o thrash crossover, que surgiu também no meio desse meio aí, que é a mistura do thrash com o punk hardcore. As letras de thrash nunca foram feitas para agradar, mas para dizer a verdade que muita gente finge não ver. Para quem gosta, né, desse estilo, percebe também as referências de filmes de terror, os thrashers, os slashers, ali dos anos 80 nas capas dos álbuns, porque o thrash também se inspira nisso, mas o foco dele é o terror da vida real. Nos anos 80, o medo era da guerra nuclear, a radiação e os monstros da sociedade. O terror do thrash, aqui que a gente tá falando, é aquele das ruas, o perigo urbano e a paranoia e também as conspirações. O movimento thrasher ganhou força com o famoso Big Four, Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax. Eles não queriam saber de capas ou castelos, eles vestiam o que usavam ali no dia a dia. Era a estética do jovem operário e rebelde. A música era rápida e as letras falavam dessa realidade nua e crua, o que se refletiu em um visual focado na funcionalidade e na resistência. Assim como lá nos Estados Unidos, que tem o seu Big Four, na Alemanha tem o seu trio, The Creator, Destruction e o Sodom, que trouxeram uma sonoridade ainda mais bruta e industrial. Eles trouxeram um lado mais sombrio e veloz, influenciando diretamente o que viria a ser o death e o black metal depois. E aqui a gente até pode incluir também o Tankard, que foca em temas mais descontraídos, e eu acho super válido trazer eles também, formando o nosso Big Four alemão ou o thrash metal teutônico. Para quem não sabe, o termo teutônico é uma referência direta aos povos germânicos, que em resumo seria o thrash metal feito na Alemanha.
E essa mistura global deu um icônico, o Battle Jacket pra gente, ou aquele colete de guerra. Não é apenas uma roupa, mas é um currículo visual de shows. Cada patch costurado à mão representa um show, uma conquista e uma conexão com uma comunidade ali do metal. Se existe uma peça que resume a alma do thrash metal, essa peça é o colete de patches. No início ele era funcional, né? Os fãs pegavam ali jaquetas de jeans, cortavam as mangas para ter mais liberdade nos movimentos e no mosh pit, para poder suportar o calor dos shows também. Mas logo o colete se tornou algo muito maior, ele passou a ser uma identidade visual dos fãs dentro do metal. O que torna o colete tão especial é que ele é 100% autoral. Não existe um colete igual ao outro no mundo. Cada patch costurado à mão conta uma história. E é o registro de um show inesquecível, de uma banda que mudou a sua vida, ou até mesmo de um festival que você cruzou outro país para ver. É um tipo de peça que mostra que a gente não consome qualquer coisa, a gente escolhe a dedo o que quer estampar no nosso peito. E é uma peça que exige tempo e paciência, né? Você não compra ela pronta, você a constrói. E o patch maior nas costas, geralmente é a banda que define a identidade da pessoa, é o seu brasão. E hoje eu coloquei o meu coletinho aqui, e eu já falei várias vezes em alguns vídeos aqui que as roupas carregam memórias, contam histórias, e a peça que mais traz isso, na minha opinião, é o nosso colete Thrasher. Bom, não seria diferente, hoje eu coloquei o meu coletinho aqui pra fazer esse episódio, que pra mim é um dos mais especiais, porque eu sou muito fã de thrash metal. E esse colete meu, eu não comprei ele pronto, né? Eu comprei, era uma jaqueta jeans da seção infantil, eu lembro que eu comprei ele em 2009, e ele tinha manga, era uma jaquetinha, uma jaqueta jeans. E eu lembro que eu comprei porque eu ia pro River Rock, que era o primeiro festival de acampar que eu tava indo na época, e eu tava bem na minha fase mais thrasher, começando a ser mais thrash metal. E eu não tinha um colete, eu queria, porque eu queria ir pro festival, os meus amigos lá de Santa Catarina, tudo thrash metal, death metal, e eu falei, não, eu também quero ter o meu colete. E eu queria já montar o meu colete, né? Então, quando eu comprei ele, era uma jaqueta crua, jeans, né? Eu até vou tirar aqui pra mostrar pra vocês os patches. É uma jaqueta jeans, que eu cortei as mangas, aí minha mãe costurou as mangas pra mim, então assim, customizei ele realmente desde o início. É uma jaqueta que eu comprei na seção infantil, porque é para uma pessoa de 14 anos. Só que como eu queria vestir uma peça, um colete mais curtinho mesmo, que ficasse mais ajustado ao corpo, eu busquei realmente a peça ser mais ajustada ao corpo. E até hoje, graças a Deus, serve para mim. E fui customizando. Eu não me recordo qual é que foi o primeiro patch que eu coloquei. Eu acredito que o primeiro patch que eu tenha colocado tenha sido esse aqui do Creator, óbvio, né? Que daí tem aqui na lateral. Essa lateral aqui eu tenho o patch do Bodom, do Creator, do Overkill, do Annihilator, do Slayer. E aqui em cima esse aqui eu coloquei do Nightlight, que é um pub alemão lá de Hamburgo. Eu conheci esse pub quando eu fui pro VAC em 2019 e daí eu comprei o patch deles pra colocar no meu, no meu colete também. E daí deste lado aqui tem o patch do Carcass, começando embaixo, né? Behemoth, Mitológica é uma banda de uns amigos de Irati, daí eu coloquei aqui também. Conheci eles e quando eu fui pro VAC, eles foram na mesma excursão que eu. Suicide Tenants, aí o Pantera, Carcass, que eu tinha falado, e aqui em cima o meu preferido, que é do Wacken, de quando eu fui pro festival em 2019. Então eu coloquei ele desse lado aqui. E aí, assim, atrás, como eu falei, né, atrás normalmente representa o patch maior, que representa mais o estilo da pessoa, a identidade da pessoa. O meu não seria outro que Creator, que é a minha banda de thrash preferida. Então, esse aqui do Creator, eu lembro que eu queria muito um patch grande deles e não achava. Fui achar no festival, no VAC, em 2019. Gente, foi muito legal, porque assim, lá no festival tinha um quiosque, pense que quiosque gigante só de patches. Era um quiosque, assim, que você entrava, tinha um corredor, tinha acho que uns 3 corredores. As paredes abarrotadas de patch de banda. Abarrotadas, assim. Tudo separado em ordem alfabética. Então, assim, você conseguiria entrar e ver todas as bandas com A, todas as bandas com B, com C. E daí eu cheguei já perguntando pro cara, né? Eu queria o patch do Creator grande pra pôr nas costas do meu colete, né? Daí ele já me mostrou, falou, não, tá aqui. Aí eu lembro que eu comprei esse, comprei
do Gorgoroth também, um grandão, que ele tava na minha jaqueta de couro, só que a jaqueta de couro, não era couro, né, era uma jaqueta que eu tinha, que tinha vários spikes aí na frente, era um material sintético, então ela estragou, acabei tirando o patch pra guardar e pôr em outra peça, ainda não coloquei, ele tá lá guardado, mas eu comprei pensando em colocar na jaqueta de couro mesmo, e daí eu comprei, eu acho que no dia, eu comprei só esses dois. Eu acho que foram só esses dois que eu comprei, porque daí eu acabei ganhando né, o do Vakin eu ganhei na entrada, quando eu peguei a pulseira, eles deram lá uma sacolinha com as coisas, daí veio o do Vakin. Nightlight eu paguei 5 euros. E daí, como eu fui pro Vakin, né, daí eu coloquei a bandeira aqui do país que eu viajei pro festival, né, que o Vakin fica na Alemanha, então eu coloquei, porque a ideia, assim, é eu ir pra outros festivais e colocar a bandeira do país, que é a bandeira do lugar que eu viajei pra ir pra um show. Então, eu tenho que colocar do Brasil, né, também, porque sou daqui, então representando o Brasil, daí a Alemanha, tenho muita vontade de ir pra Suécia, Noruega, então eu espero ter essas bandeiras também aqui, quando possível. E daí os últimos que eu coloquei no meu colete foram, assim, o Sodom, aqui em cima, e o Testament aqui também, porque esses eu comprei, acho que faz ano passado eu comprei, daí eu coloquei eles aqui, que eu tava doida pra ter um pet do Soda e do Testament, não tava achando também, mas eu consegui achar numa loja aqui em Curitiba. E assim, eu lembro que quando eu coloquei os pets no meu colete, eu fiz um vídeo até mostrando aqui como que é colocado, né? Muita gente não sabe às vezes, mas o pet ele vem com uma cola atrás e você coloca com um pano úmido e ferro em cima, então aquela cola vai derretendo e ao mesmo tempo colocando, ele vai colando ali no teu colete. O problema é que essa cola, ela não dura muito tempo. Com o tempo assim, você começa a lavar o colete, ela vai soltando. Aí o que eu faço é costurar os meus patches. Então, se você for ver, tá tudo remendado dentro, ó. Mas foi feito pelas coxas também. Mas eu costurei os patches pra não cair mesmo. O único que não tá costurado, que quando eu peguei esse colete pra fazer o vídeo, eu vi que eu vou ter que costurar é o do Behemoth. Aqui embaixo ele tá descolando. Ó, ele teve a cola, colei e mesmo assim ele já tá soltando, então eu vou ter que costurar, que esse aqui não tá costurado. Mas assim, esse é o meu colete e ninguém vai ter igual, porque eu tô customizando ele do meu jeito, com as bandas que eu quero. Tem a minha banda principal aqui nas costas, tem a bandeirinha de quando eu fui pra Alemanha. E eu quero muito mais pets. A ideia é colocar mais pets de banda, só que assim, eu quero colocar de algumas bandas específicas e eu não tô conseguindo achar, então por isso que não tem muita, o meu ainda tem bastante espaço aqui pra colocar, mas quando eu colocar mais pets, talvez eu faça um vídeo mostrando aí como que eu coloco, como que eu faço, porque eu sei que tem gente que gosta de acompanhar esses conteúdos. Vou colocar ele aqui, peraí. E assim, o legal do colete é que cada pet eu tenho uma história, então assim, a maioria das bandas aqui eu já vi, né? Eu acho que se eu for contar no dedo aqui de qual banda que eu não vi ainda, eu acho que eu não vi aqui foi o Annihilator, eu não vi. Eu sempre tive muita vontade de ver Annihilator. Bodom, infelizmente, né, não consegui ver. Vieram pra cá quando eu tava no colégio, na época do colégio, mas assim, menor de idade, menina, meu pai não deixou eu ir, acabei não indo, perdi o de ver o show deles. Pantera, né, Impossível. E é isso, porque as outras bandas todas eu já vi. Então, são essas duas aí mesmo, Annihilator e o Pantera. E o Bodom. 3 bandas. Mas são bandas que eu gosto bastante. E, enfim, eu tô comprando os pets. Então, assim, sempre que eu vou em festival, ou algum show, ou algum lugar, eu vou na área de pets pra ver o que eles têm de banda. Mas a minha ideia, assim, eu quero colocar um do Dear Eye, eu quero colocar do Destruction, eu não tenho. Eu quero colocar... Eu tenho algumas bandas, assim, que eu quero muito colocar, Corsus, Crisium, então só que eu não consegui achar os pets ainda, então por isso que eu tô deixando alguns espaços aqui proposital pra quando eu tiver o pet que eu quero colocar. Mas assim, pra quem não quer ter um colete tão carregado, né, coloca ali 1 ou 2 pets bem significativos nas costas ou na lateral aqui, ou até mesmo uma jaqueta de couro que você traga essa customização que é sua, né, que são das bandas que você mais gosta e são coisas que representam quem você é também, né, o estilo que você gosta, que nem eu falei, eu tenho um pet do Behemoth, não, do Gorgoroth, que foi uma banda que eu vi também, tinha ela na jaqueta lá que era similar a uma jaqueta de couro,
Porém, agora eu tô com o patch lá pra colocar em outra. Tem outra jaqueta, eu acho que eu vou pôr na outra jaqueta que eu tenho. Mas é legal essa customização. O segredo aqui é essa exclusividade mesmo, sabe? Porque isso comunica que você é uma pessoa que valoriza suas raízes, que tem história pra contar e que não segue tendências passageiras. Você cria sua própria marca ali, estilo pessoal. Algo que eu sempre friso, né, aqui nos meus conteúdos. Trazer essa herança para sua imagem hoje é abraçar a autenticidade. Esse estilo se traduz muito na pessoa que preza pela liberdade de movimento e por uma postura mais mão na massa, né? Pega e faz. É o visual de quem enfrenta os desafios da rotina urbana com a força que vem ali do básico. Mas é um básico cheio de personalidade. Muitos que me acompanham aqui, né, já são mais adultos, né, principalmente o público feminino que gosta de metal, mas também gosta de estilo pessoal, que é algo que eu trago bastante nos conteúdos que eu trago aqui sobre música, mas sobre o estilo, o significado da vestimenta, de um cenário, de alguma coisa, como eu faço nos episódios aqui. Então, pra você vestir essa história de forma mais madura, eu recomendo ali os materiais que você pode incluir no seu visual, que são o couro preto, o jeans mais vívido, né, que é aquele mais desgastado e algodão, onde cada desgaste ali da peça não é um defeito, mas um sinal de experiência com história, conforto e praticidade, que é o que define bastante o estilo. E o trash, ele nos ensina que você não precisa de excesso para mostrar poder e trazer a sua mensagem, porque tudo que vem de excesso é porque tá escondendo alguma coisa, e ao contrário do que a maioria faz, é o que o trash, ele fala a real e expõe o que muitos buscam ocultar. Então tudo aqui é funcional. E o thrash metal, ele nos ensina que essa sofisticação que muita gente busca, ele tá na simplicidade das coisas e na coragem de ser real, de ir lá, mostrar a cara e lutar pelo que você acredita, mas sem ocultar as coisas. Realmente trazer aquela sujeirada toda à tona e buscar por soluções. Gente, eu espero que esse episódio tenha sido legal pra vocês, porque é um dos meus estilos preferidos. Eu já falei muito aqui e eu travei. Por ser preferido, eu travei um pouco pra poder trazer, porque eu falei, cara, eu tenho muita coisa pra falar do estilo thrash metal, mas também ao mesmo tempo eu fico, caramba, como que eu vou trazer isso falando principalmente voltado ao estilo? Mas é que nem eu falei, o estilo thrash metal, ele é mais funcional, ele é mais prático, ele é mais assim, pega e faz. É um estilo muito mais que não tem frufru, né? Ele realmente, ele busca pela liberdade, pela praticidade, pela solução das coisas. Então, é um estilo que vale a pena conhecer. Eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende. É um estilo que traz bastante conteúdo que muita gente evita falar, né? E o thrash metal, ele não tem medo de escancarar muitos assuntos, falar a real. E é isso que talvez muitos se sentem provocados ou que não entendem e acham que, meu Deus, que isso. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. O próximo episódio eu vou falar de death metal, que é um outro estilo que eu também gosto bastante. E se você ficou até o final, já aproveita, se inscreva no canal, curta o conteúdo aqui. Se você está me ouvindo pelo Spotify, já aproveita, siga o podcast e avalie o podcast também, que pra mim faz muita diferença isso. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.